Lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 41, diz: estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada outra. É claro que Jesus falou literalmente de duas mulheres trabalhando. É bom que entendamos que Jesus falou aqui de um processo histórico que envolverá toda a família humana. No contexto desta passagem bíblica, e de um modo geral em toda a Bíblia fala que Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja, o seu povo. Então aquilo diz que duas mulheres estarão trabalhando. Uma será tomada, a outra ficará. A qualquer momento essa mulher poderá ser tomada e a outra fica. Mas por que uma sobe e a outra fica? É que uma procurou ter um encontro real com Cristo, procurou o caminho de volta para Deus e aguardou a qualquer momento o arrebatamento, o rapto da igreja, o corpo de Cristo. Mas a outra não quis, não preparou-se, consequentemente ela ficou. Então, Jesus falou de duas mulheres, no sentido literal. Mas eu quero falar também de duas mulheres no sentido figurado. Ou seja, Jesus viu aqui dois grupos, um que sobe e um que fica. Duas igrejas, uma que sobe, a outra que fica. A minha pergunta: a que igreja você pertence? A que vai subir ou a que vai ficar? Nós estamos caminhando para o fim dos tempos, para o fim da história da humanidade. Ela está chegando ao seu fim em termos humanos, dispensacionais. Logo, nós pertencemos a uma história, fazemos parte da história. Agora, a que igreja você pertence? Vamos ver? Jesus falou de duas, uma que sobe, a outra que fica. Apesar que existem no mundo mais de 2.000 religiões credenciadas, isto excetuando as seitas que surgem no dia a dia, mas existem 2.000 seitas já devidamente credenciadas. Mas Deus não vê assim, Deus vê somente duas igrejas, uma que vai subir, a outra que vai ficar. A que igreja você pertence? Bom, a Bíblia fala, por exemplo, de duas pessoas, dois irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, logo eram gêmeos. Mas Deus disse a respeito deles em Malaquias, capítulo 1, versículos 1 e 2, não foi Jacó o irmão de Esaú? No entanto, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Por que Deus amou Jacó? Por que Deus rejeitou Esaú? Não eram filhos da mesma mãe? Nascidos, por sinal, no mesmo dia? No entanto, Deus amou um e aborreceu o outro. Será que Deus é discriminalista? Será que Deus faz discriminação? Será que se alguém quiser realmente desejar Deus dizer não, Deus vai dizer: esse eu não quero, eu não gosto de você, eu gosto daquele outro? Será que Deus é preferencialista? Porque ele diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não gostei de Esaú. Mas por que Deus rejeitou Esaú? Bom, a Bíblia diz: ninguém seja profano ou fornicário como foi Esaú. Então começa por aí. Deus traçou já o perfil da personalidade de Esaú. Deus disse aqui, com duas palavrinhas, Deus disse tudo quem era Esaú: profano e fornicário. A pessoa profana é aquela pessoa que não dá nenhuma importância às coisas espirituais. Não ama Deus, não se volta para Deus, é desligado, é neutro nas coisas espirituais, não se importa, não para refletir sobre a verdade bíblica da vida. São pessoas que, muito embora tenham um espírito dentro de si, porque Deus sela a mão de todo homem para que saibam que ele existe, ainda que o homem traga consigo marcada a personalidade divina em si, porque somos produtos das mãos do Senhor, mas há pessoas que não se voltam para Deus, não ligam para as coisas espirituais. São pessoas naturais, humanistas, racionalistas, intelectualistas, e nunca pararam para pensar na realidade da existência de Deus. Ninguém liga para Deus, não voltam-se para Deus.
no mundo humano, de um modo geral. E na própria vida da igreja, de pessoas que se dizem professas de uma fé, também é a mesma coisa. Muito embora aparentam ter uma crença, pode até conduzir uma Bíblia debaixo do braço, ou quem sabe seus pais formaram essa pessoa dentro de princípios religiosos, mas mesmo assim ela poderá ser profana, não liga para as coisas de Deus. A Bíblia fala de 2 filhos, os filhos de um dos juízes de Israel, um dos últimos juízes, o juiz Eli, um dos últimos juízes de Israel. Ele tinha 2 filhos, e esses filhos, eles eram sacerdotes, pertenciam à linhagem sacerdotal de Israel. Eles vestiam as vestimentas sacerdotais. Eles tinham que oferecer o culto diário a Deus. O israelita ia lá, oferecia um animal para pagar o preço do seu pecado, pelo menos de alguma forma obedecer o que a Bíblia dizia em termos dos ritos judaicos sobre a fé, a crença. No entanto, a Bíblia chama eles de profanos. Eles profanavam o altar de Deus. Eles metiam garfo e comiam para si aquelas partes que não pertenciam a eles, somente a Deus. E a Bíblia disse que eles se tornaram execráveis, ou seja, abomináveis, detestáveis, sacrílegos. E Deus repreendeu o próprio pai, o próprio sacerdote ali. Deus rejeitou o sacerdócio de Eli, porque seus filhos foram profanos, e o pai não os chamou a atenção, não os repreendeu, por causa da irreverência dos filhos que eram sacerdotes. Então veja como Deus repudia pessoas que, ainda que temam, que digam temer a Deus, mas não reverenciam, não têm cuidado com as coisas espirituais. Há pessoas que não sabem nem comportar-se na casa de Deus. Me refiro até no sentido mesmo de 4 paredes mesmo, que nada mais é do que um local de encontro, onde os cristãos se encontram para louvar a Deus, para adorar a Deus. Mas há pessoas que não ligam para isso, entram de qualquer maneira e saem de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé. Temos que ter cuidado. A Bíblia diz que Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a carne. Quem adentra para dentro de um santuário deve primar pela reverência ao nome do Senhor de toda a terra, porque Deus está ali, sendo louvado, sendo invocado por alguém que está ali, que teme a Deus, que ama a Deus. Nós também precisamos fazer o mesmo, pelo menos ser reverentes na casa do Senhor. A Bíblia diz que nós temos que ser reverentes. A santidade pertence à tua casa, exclamava o salmista. E a Bíblia diz que Esaú, ele era profano. Que pena que Esaú era profano. Não ligava para as coisas espirituais. Eu temo por pessoas assim, eu temo. Há muitas pessoas que não ligam para as coisas espirituais, não param para pensar nisso. Mas um dia, mais cedo, mais tarde, todos nós haveremos de comparecer diante de Deus. Mas a Bíblia diz também que Esaú era fornicário. A palavra fornicação é o pecado de adultério, relações sexuais ilícitas fora do casamento. Esse era um dos problemas sérios da vida de Esaú. Ele era fornicário, vivia no pecado da prostituição. E nós não fomos chamados para isto. Infelizmente o mundo descambou para uma liberdade, ou melhor dizendo, uma libertinagem no campo das relações sexuais, que alguns dizem relações amorosas, mas o verdadeiro amor não está nas relações sexuais ilícitas. O verdadeiro amor está nas relações sexuais dentro da vida normal do casamento. Nesta área eu sou estritamente conservador. A Bíblia uniu Adão e Eva, uniu um casal. Deus fez o primeiro casamento e até hoje nós primamos por esse mesmo princípio divino. As relações sexuais são lícitas, são aceitas por Deus dentro do matrimônio, dentro da vida conjugal. E hoje a própria ciência já atesta isto, que o maior prazer
de um casal é quando estão dentro das relações amorosas de uma vida conjugal normal. Fora disso é anomalia. O homem que pensa estar levando vantagem ao partir para a promiscuidade, para a irreverência, para o descuido, para o desleixo nas coisas relacionadas com as relações sexuais, essa pessoa mais cedo, mais tarde vai colher o amargo fruto do seu caminho, da sua trajetória. A Bíblia diz que o homem vai colher tudo aquilo que ele semeia. Então o homem não foi feito para a prostituição, nem a mulher. As relações sexuais, repito, são normais, Deus aceita, Deus aprova, mas dentro das leis do matrimônio, das leis do casamento. Esaú não era assim. A Bíblia diz que ele era fornicário, vivia dentro deste pecado terrível. E a sociedade descambou para essa libertinagem, para esta irreverência, para esse descuido, para esse desleixo. E muitos há que pensam estar levando grandes vantagens, mas um dia todos haverão de comparecer diante do juiz de toda a terra. E aí as milhares de almas que clamam hoje, por exemplo, o genocídio, os abortos provocados, porque as pessoas entregaram-se à prostituição, não medindo as terríveis consequências. Tudo isto está sendo arquivado na presença de Deus. E um dia, mais cedo, mais tarde, o homem dará conta disto diante do Senhor. Entenderam aonde eu quero chegar? A Bíblia diz que Esaú era profano e fornicário. Não tinha respeito pelo casamento. Não se importava com o casamento. Achava que tinha todo o espaço necessário dentro dessa atividade sexual. Mas não, senhores, Deus estabeleceu as relações sexuais para a vida conjugal, a vida matrimonial, para a perpetuação da família humana e para a realização do casal. Temos um outro personagem chamado Caim, que também era religioso. A Bíblia diz que ele, das gorduras da terra, dos frutos da terra, ele apresentou a sua oferta a Deus, sem problemas. Abel matou uma ovelhinha e fez o seu culto a Deus. Caim também fez. Aparentemente ambos fizeram um culto a Deus, ambos promoveram um culto a Deus. Mas havia uma diferença entre Abel e Caim. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Agora, para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Ou seja, Deus não voltou-se para a oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Há quem diga que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele ofereceu frutos para Deus de uma terra amaldiçoada, que Deus havia amaldiçoado a terra por causa da serpente. Não, senhores, isso não procede. Porque o animalzinho, a ovelha que Abel ofereceu a Deus, também ele alimentava-se dessas pastagens, então não havia nenhuma diferença. Quer dizer, alguém pegar os frutos da terra, oferecer a Deus, e o outro matar um animal que come desse mesmo fruto para oferecer a Deus, não tem diferença. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Mas a Bíblia é clara, Deus rejeitou Caim e sua oferta. Então o problema de Caim não estava na oferta, estava nele. Deus rejeitou, a Bíblia foi bem clara, Deus rejeitou Caim e sua oferta. Meus senhores, meus amigos, meus queridos irmãos, Deus rejeita não a oferta. Primeiro Deus rejeita o ofertante, quando esse não está bem com Deus, quando esse tem más intenções. Mas por que Deus rejeitou Caim? A Bíblia diz, João disse, e ninguém seja como Caim, que era do maligno. E, consequentemente, ele matou a seu irmão. Então vejam, meus amigos, que Deus penetra no mais profundo recôndito da alma humana e ele detecta as intenções do coração. Nós não vimos isto, na verdade. Nós olhamos para o ser humano e nós traçamos assim, nós traçamos o perfil dele pelo comportamento. Nós começamos a trabalhar com ele e a dizer o que ele é ou deixa de ser pelo comportamento de cada um. A pessoa é bondosa, a pessoa só fala em Deus, a pessoa é caridosa, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Consequentemente é uma salva. Deus não vem assim.
Deus vê mais profundamente. Deus olha lá para o íntimo do coração. Esse é o problema. E a Bíblia diz que Caim era do maligno. Olha a condicional aí do verbo era. Pertencia ao maligno. Está no infinitivo. Ele era do maligno. Ele pertencia ao maligno. Ele nasceu já marcado pela impressão maligna. Não que Deus quisesse, não que Deus o destinasse, mas Deus conhece as intenções do coração, e por mais que Deus quisesse, nunca iria convencer Caim a passar para o outro lado. Caim nasceu amando o pecado, vivendo para o pecado, querendo o pecado, mas ele fazia sua oferta a Deus. Isso não é de admirar? Jesus, no seu tempo, enfrentou o mesmo tipo de problema. Ele, certa vez, chegou para um grupo de religiosos, os fariseus, que já sabem, os fariseus, eles até eram tão criteriosos em relação às leis de Deus, de Moisés, que criaram 613 mandamentos a mais. Emendas, que eu chamo de emendas constitucionais à Torá, à lei de Moisés. Aparentemente eram virtuosos, santos, separados do pecado, mas sabem como Jesus os achou? Jesus disse-lhes: seus hipócritas, seus falsos, vocês estão muito longe de mim. Vocês me honram apenas com os lábios, mas os vossos corações estão longe, muito distante de mim. Deus não mede o homem pelo comportamento. É claro que nós temos que ter o comportamento mais ou menos correspondente com as intenções do coração. Deve haver uma coadunação, um mesmo prisma, uma correspondência, uma unanimidade. Temos que ter alguma coisa em comum entre o comportamento e as intenções do coração, isso é claro. Mas muitas vezes o comportamento, nem sempre podemos pautar a intenção pelo comportamento. Ele pode ser um tanto adverso, e Deus está olhando lá para o íntimo. Pegue, por exemplo, Saul, e pegue o Davi, 2 reis de Israel. Saul era da tribo de Benjamim, Davi da tribo de Judá, mas pertenciam, eram filhos de Jacó também. Os dois foram reis de Israel. Saul também ofereceu um culto a Deus. Ele foi lá, matou os amalequitas, poupou o rei e trouxe os animais. E daqueles animais ele aproveitou para fazer um culto a Deus. Mas, no entanto, Deus rejeitou o culto de Saul. Por quê? Porque Saul fez um culto a Deus, não foi desobediente à visão celestial. Deus não pediu culto nenhum com os animais daquele povo amalequita que havia sido rejeitado por Deus. Não havia uma visão teológica em Saul. Saul não ponderou a situação dos amalequitas, não sabia ou não quis saber quem eram os amalequitas, grandes e ferrenhos inimigos de Deus. Por daquela porção, daqueles despojos, daqueles animais, ele pegou e ofereceu, fez um culto a Deus. E um dia, quando ele voltou daquela matança toda, achou que foi muito vitorioso. Quando ele chegou perto, Samuel, o homem de Deus, disse: mas Saul, eu ouço nos meus ouvidos um balido de ovelhas. O que é isso que eu ouço? Ah, meu senhor, eu trouxe dos despojos, do restante, daquela matança que nós fizemos lá entre os amalequitas, matamos todos, exceto o rei, e trouxemos os animais, e eu resolvi oferecer isso a Deus. Aí Samuel disse: quem falou para você que Deus tem maior prazer no culto do que em que se obedeça a sua palavra? Você foi ordenado por Deus a matar todos os amalequitas e eu não queria nada deles aqui. No entanto, você poupou Agag. Então veja que Saul, muito embora sendo o rei de Israel, do povo do Senhor, que era chamado a menina do olho de Deus, tinha tudo em comum com o mundo. Estava, adorando a Deus e a Baal ao mesmo tempo, mas não dá certo, ou Deus ou Baal, ou o mundo ou Cristo, não há consenso entre Cristo e Belial. Ele tinha 2 tronos no seu coração e queria que os 2 sentassem ali. Deus não tem nada em comum com Satanás. O trono do nosso coração deve ser inteiramente dele. Samuel disse: que pena, Saul. Hoje foi o dia do seu teste, do seu reinado. Deus queria confirmar o seu reinado. Você seria um grande rei, você entraria para a história de Israel como o primeiro rei da nação, da monarquia de Deus, do Reino Unido. Você seria o primeiro rei. Deus queria confirmar o teu reino. Mas, no entanto, você não foi feliz. Você foi muito mundano. E por isso Deus tirou de ti o reino e o deu ao teu irmão, que é melhor do que tu. Samuel nem disse o nome, mas já era Davi, que estava despontando como rei de Israel.
Mas veja que Davi também desobedeceu. Davi também prostituiu-se. Ele possuiu Batseba, a esposa daquele homem, do Urias. Ele não podia, de forma alguma, possuir a esposa daquele homem, mas ele fez. No entanto, Deus aceitou Davi. Deus não rejeitou Davi. Por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Diferença, porque no íntimo Davi amava a Deus. Se você lesse comigo o Salmo 51, você vê o quanto Davi reclama diante de Deus a sua ofensa. Por que eu fiz isso? Por que eu pequei diante do meu Deus? Eu não deveria ter feito isso. Saul foi diferente. Saul até aparentemente reconheceu que havia pecado. Ele disse: olha, Samuel, eu reconheço que eu pequei, mas por favor, honra-me diante dos anciãos. Mas como? Que honra que ele queria? Ele não honrou a Deus. Ele não respeitou Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele transgrediu a palavra de Deus. E agora queria a honra dos anciãos. Mas que honra é esta? De forma alguma. Então veja a diferença entre Saul e Davi. Muito embora ofereceu um culto a Deus, mas no íntimo não amava a Deus. Davi pecou, mas no íntimo amava a Deus. Deus lida com as intenções do coração. No profundo da alma existe lá alguma coisa que Deus conhece, é uma luzinha, onde Deus penetra e diz: exatamente, este aqui me ama, por este aqui eu vou lutar e vou restabelecer, eu vou provar quem ele é e o que pode ser. Ao passo que Saul, diferente de Davi, nada disso fez. Desobedeceu e o seu fim foi trágico. Ele teve um suicídio, matou-se a si próprio, uma coisa rejeitada nos termos de Israel. Mas ele fez isso porque Deus conhece as intenções do coração. Estamos falando então das duas igrejas. Você lembra que nós, no final da fita, na parte A, nós terminamos com Saul e Davi. E agora aqui nós vamos lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículos 14 em diante, onde Jesus se dirige a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Essa igreja, ela é exatamente a igreja que nos dá o tema, ela forneceu o tema deste trabalho. Hoje morna, amanhã apóstata. Essa igreja aqui, ela era rica. Bom, segundo a história, a cidade de Laodiceia, ela tinha uma escola de medicina, tinha uma rede bancária, portanto era uma cidade muito rica, lidava com muito dinheiro, e era uma sede de tapeçarias, de tapetes, vendia muitos tapetes. Então era um centro rico, um centro muito rico, uma cidade muito rica, muito culta, por sinal, né? Imagina, uma escola de medicina. E logo, essa igreja não tinha nada, não faltava nada. Tanto é que Jesus diz: você diz, rico sou, de nada tenho falta. Mas aí, ele diz: só que eu te aconselho que de mim você compre ouro para te enriquecer e colírio para ungires os teus olhos. Então veja que Jesus falou exatamente da situação histórica do povo. Ela se dizia rica, mas era pobre. Tinha uma escola de medicina, mas não tinha o colírio do céu. Ou seja, via, mas não via. Aparentemente via tudo, não faltava nada, de repente até restauravam a visão de muita gente, mas no entanto não viam a sua própria situação espiritual. Mas era a igreja de Cristo. A Bíblia diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Então veja que havia lá um anjo da igreja que era o pastor, o homem que Deus usou para aquela igreja ali. Só que essa condição de achar que era melhor que as outras, que não faltava nada, que era rica, tinha uma escola de medicina, uma tapeçaria e uma rede bancária, quer dizer, colocou essa igreja num estado tão bom, tão grande, num nível tão elevado, que Jesus ficou do lado de fora. Mas o amor de Deus, o amor de Cristo levou Cristo a dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E cearei com ele e ele comigo. E Jesus queria entrar. Jesus já estava do lado de fora batendo já. E eu disse que a situação dela era uma situação mediana. Ou seja, essa igreja não era nem fria e nem quente. Ela não estava numa situação assim distante de Deus, que nem
nem ligava, mas também não estava próxima do calor do Espírito Santo. Estava numa situação medianeira, uma situação média, uma situação, como diz aqui, morna. Como é difícil as coisas mornas, elas são repugnantes ao nosso paladar. E essa igreja, se ela é morna, amanhã ela vai apostatar. A palavra apostatar quer dizer negar a fé, retratar-se. Ninguém fica em situação intermediária. Este é meu apelo, é minha conclamação nas igrejas, por onde ando, por onde passo. Por favor, ame a Deus de coração, porque Deus repudia, repugna, detesta cristãos que cheguem a uma situação intermediária. Não são crentes fiéis, verdadeiros, mas também não chegam a ser extremamente mundanos. Acham que assim agrada, está bom assim. Não, para Deus não está bom assim. É o amor que começa a esfriar. A fidelidade, a perseverança, o apego às coisas espirituais começam a esfriar. E o homem passa a ficar entre uma coisa e outra, entre o mundo e Cristo. Não dá certo. Deus quer o nosso coração somente para Ele. E Ele disse, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como que diz, eu não estou mais te suportando. Mas ainda estava ali tentando segurar a igreja naquela situação, para que não viesse a rejeitar mais tarde. Essa situação aqui levou-me para o livro de Amós, capítulo 7, versículo 10, aonde diz, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Depois Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é o templo do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de detrás do gado e me disse, vai, profetiza ao meu povo, a Israel. Então veja aqui, 3 personagens. Temos aqui o sacerdote Amazias, o profeta Amós e o rei Jeroboão. Jeroboão era o rei das 10 tribos do norte de Israel. Eram 12 tribos. 10 foi para o norte, 2 ficou no sul de Judá. E esse profeta Amós aqui, o atrevido profeta Amós, atrevido naturalmente entre aspas, que era um homem de Deus, mas para esse sacerdote aqui ele era atrevido, porque esse homem aqui incomodava os ouvidos, ele perturbava os sacerdotes, ele perturbava o rei, porque o rei estava em pecado, o rei levou o povo à idolatria, e o profeta Amós ficou ali, você vai ser levado cativo, Israel também. Ele dizia aqui, porque ele dizia, Jeroboão morrerá à espada. Mas por quê? Como é que esse Amós sabia que Jeroboão haveria de morrer à espada assim? Porque Jeroboão desobedeceu a palavra de Deus e levou o povo à idolatria. Então Deus não ia deixar a coisa assim, não. Mas o sacerdote de Betel, o sacerdote Amazias, ele não gostou da mensagem de Amós. Mas o Amós era o homem de Deus, o profeta de Deus. Ele disse, olha, eu não tenho culpa, eu não sou profeta. Como quem diz assim, eu não estive na escola de profetas, lá quem sabe do profeta Samuel. Eu sou apenas um boieiro, um boiador que vivia lá trabalhando com gados e plantando árvores. Mas o Senhor me tirou de detrás do gado e me disse, vai e profetiza ao meu povo, a Israel. Eu estou aqui chamado por Deus. Então aqui essas 3 personagens me mostram a igreja em 2 tempos. 3 personagens, 2 tempos. Já vou explicar isso. O Amazias era sacerdote, Jeroboão, rei, e Amós, profeta. O Jeroboão, diz a Bíblia, que Jeroboão não ligou. Ele ficou, ele ficou tranquilo quando o sacerdote foi lá avisar que o profeta Amós estava conspirando contra a terra de Israel. Sabe o que é conspiração? É como que falar coisas por trás das pessoas, criando situações delicadas para alguém, formando complô contra alguém, mas não era nada disso, não, isso era mentira.
Porque o que o Amós fazia era profetizar a verdade. Ele estava vendo na frente a derrocada da nação por causa da idolatria a que o rei havia levado o povo. Mas para o sacerdote isso soava como se fosse uma conspiração. Não era conspiração coisa nenhuma, era a verdade de Deus sendo dita através deste profeta. Mas o Jeroboão, ele não ligou, ficou indiferente. O sacerdote rejeitou. O Amós foi o homem de Deus. Pois bem, Jeroboão e o sacerdote Amazias, eles representam a mesma igreja. Os dois são membros da mesma igreja, mas em épocas diferentes. O Jeroboão é membro da igreja que vai ficar. Hoje o Jeroboão é o crente de Laodiceia, o crente morno, que ele está na igreja, aparentemente tudo está bem, mas está a ponto de ser vomitado por Deus. Jeroboão é o crente indiferente, o crente que não liga para as coisas, o crente que acha que tudo está bem mesmo sem estar bem com Deus. Jeroboão é o homem do perigo, é o homem que está a ponto de ser vomitado, porque não liga, não vê o perigo. Você lembra da história do papagaio? O papagaio do seu João, ele aprendeu só uma palavra: não tem perigo. Todo mundo que falava com ele: não tem perigo, não tem perigo. Era só o que ele sabia dizer. Um dia um gato chegou lá e viu aquele papagaio lá, andando para lá, andando para cá, chegou lá e trepou lá em cima e pegou o papagaio pelas costas assim, foi comendo e roendo daqui, roendo dali, e o papagaio: não tem perigo, não tem perigo. E olha, gente, resumo da história: o papagaio morreu dizendo: não tem perigo. Assim é um cristão indiferente, que não vê perigo nas coisas, nas mínimas coisas, nos detalhes, nos pecados pequenos que parecem não ser pecado para ele, mas é pecado para Deus. É o crente indiferente, é o crente do meio, é o crente conformado, é o crente que se ajusta com tudo, que tudo dá certo para ele. Não, senhores, há um padrão de vida estabelecido para o cristão que vai subir, que pertence à igreja, que vai subir. E este Jeroboão é o crente do meio, é o crente indiferente, é o crente que não liga para nada. Tudo está bem para ele, tanto lá quanto cá. O mundo é bom, a igreja também é boa, ambos são bons. Não, senhores, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esta é a assertiva divina: sai dela, povo meu, e eu vos receberei, e então sereis para mim meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. O Amazias, ele pertence à mesma igreja do Jeroboão, só que ele já representa essa igreja, mas quando ficar? Porque o Amós pertence à igreja que vai subir. Quando a igreja do Amós, que Amós faz parte, subir, for arrebatada, for para a glória, aí então fica uma igreja aqui na terra, a igreja dos Jeroboões, que aí já passa a ser a igreja do Amazias. O Amazias rejeitou a mensagem de Amós. Pois bem, assim é a igreja. Se não ouvir a voz de Cristo hoje, amanhã ela vai rejeitar, vai amontoar doutores para si, segundo seus próprios desejos, dos seus ouvidos, do seu coração. Vai amontoar doutores. Isso já é uma realidade hoje, acontece hoje. Paulo profetizou sobre esse povo. Ele disse que os homens nos últimos tempos teriam comichões nos ouvidos, não querendo ouvir a verdadeira mensagem, tornando amantes de si próprios e conquistando, até pagando, remunerando doutores para pregar para eles, mas a mensagem que eles querem ouvir. Meus amigos, nós não podemos comprometer a verdade do Evangelho. Eu não posso pregar o que o povo quer. Eu tenho que pregar a necessidade do meu povo. Eu não posso pregar o que o povo quer ouvir. Eu tenho que pregar o que o povo precisa ouvir. O povo precisa ouvir as verdades evangélicas. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo não se envergonhava de pregar o Evangelho de Cristo. Até de repente Paulo era arcaico, antiquado, quadrado, não importa, me chamem do que quiserem, mas eu vou ficar firme. Eu sou da igreja do Amós, que prega a verdade, custe o que custar. Porque os Jeroboões não vão ficar sempre assim nessa situação intermediária, não, senhores. Se hoje é morno, amanhã vai apostatar. Amazias é a igreja do futuro. Amazias representa a igreja que vai ficar aqui. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nas nuvens dos céus, esta sobe, aí começa então a atuar a mesma igreja que já existe hoje, mas no espírito de rejeição. Ou seja, adorando a besta e o falso profeta, amontoando para si doutores,
segundo seus próprios desejos, vivendo de acordo com suas aspirações pessoais. Agora sim, agora chegou o homem que nós queríamos. O anticristo faz toda a nossa vontade, tudo que nós queremos, fora desse negócio de igreja, de moralidade, de casamentos, dentro da normalidade. Que é isso? O que é que tem? Nós vemos a nossa vida do jeito que nós queremos. Pois é, esses são os que rejeitaram a Cristo e agora pertencem à igreja do anticristo. Só que a igreja do anticristo vai ter o mesmo final dele. Haverá uma batalha de Cristo contra o anticristo, o chamado Armagedon, no vale de Megido, possivelmente naquela região ali, vai travar-se a grande batalha. E todos os adeptos do anticristo serão também lançados para o lago de fogo do abismo e sofrerão eternamente. Por quê? Porque rejeitaram a Deus. E a Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que os homens, no tempo da grande tribulação, que é o período em que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, não mais estará aqui, eles haverão de morder as suas línguas de tanta dor que vão sentir. Os tumores malignos, os flagelos sendo lançados da terra, demônios surgindo do rio Eufrates e atormentando a humanidade, anjo parando o sol, com um pé no sol e o outro na terra, parando os quatro ventos, os quatro cantos do planeta. Imagine que situação sufocante na qual vai entrar o planeta Terra nesse tempo. Os homens se angustiarão terrivelmente por faltar-lhes os meios necessários, mas mesmo assim eles não vão ter condições de arrepender-se, de aceitar a Cristo, de voltar-se para Cristo. Ainda que haja o evangelho eterno sendo pregado, os homens vão rejeitar Deus, ainda que muitos aceitam nesse exemplo. Claro, João viu grande multidão que aceitou a Cristo, que lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas muitos irão rejeitar o Cristo de Deus. Por quê? Passou a cega, findou o verão e não foram salvos. Pertence à igreja que vai ficar. Mas há uma igreja que vai subir. Que igreja é esta? Jesus disse em Mateus 18, versículo 3: em verdade vos digo, se vocês não se converterem e não se tornarem crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus disse: como você pode pertencer à verdadeira igreja? É somente pelo processo da conversão. Mas o que é conversão? É mudar. Se você ia para a direita, vai para a esquerda. Se ia para o sul, você vai para o norte. Você muda. Mas como o homem pode mudar? Ele nasce todo em pecado, é verdade. Mas quando ele sente a sua miséria, reconhece que é pecador, ele chega aos pés de Cristo e diz: Cristo, eu sou pecador, eu preciso de você, eu quero mudar a minha vida. Então o próprio Espírito Santo, ele vem até nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos conduz ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele implanta dentro de nós um novo ser, ou seja, ele une a natureza humana com a divina com a humana. Eu não sei como acontece esse processo. Paulo chama o grande mistério da piedade. Eu só sei dizer que o homem passa a ser habitação de Deus em espírito. Ele vive na terra, ele tem a sua natureza humana, obviamente, ele passa a ser, continua sendo o que ele é, sem problema algum, mas ele herdou também a natureza divina. Por isso ele se converteu, por isso ele mudou de vida, porque a natureza divina dá a ele uma força, uma condição, uma dinâmica de vida, uma coisa diferente, sabe? Ele dá uma guinada assim de 180 graus, que sabe, 360 graus, a sua vida mudou. E nem ele sabe como isso aconteceu, porque é um processo de fé, é um processo espiritual. É o Espírito Santo que consegue implantar dentro dele a semente da palavra de Deus e gera dentro dele um novo homem. Esse elemento passa a pertencer à igreja que vai subir. Igreja quer dizer um grupo de chamados para fora. São pessoas que ouvem as verdades do Evangelho, aceitam-nas e passam a viver de acordo com os padrões bíblicos. Querem fazer de tudo para agradar a Deus o máximo que podem. Estes pertencem à igreja que vai subir, mais cedo ou mais tarde. O mundo haverá de provar o desaparecimento deste povo, o desaparecimento desta igreja. Aonde está aquele povo? Sumiu, desapareceu do planeta Terra. Aquele povo que nos perturbava, aquele povo que nos angustiava, falando coisas que nós não queríamos ouvir, sumiu, desapareceu. É a igreja de Cristo, a igreja que vai subir. São 3 os aspectos da conversão bíblica: fé, arrependimento e novo nascimento.
Ou seja, quando você aceita Cristo, você precisa arrepender-se dos seus pecados, você precisa crer nas promessas bíblicas e você precisa nascer de novo. Aqui acontece a coisa mais maravilhosa do mundo. Você diz assim, bom, eu não posso nascer de novo, claro que não. Isto é obra do Espírito Santo. Ele implanta em você um novo nascimento. Ele consegue fazer isso. É um mistério. Ele consegue implantar dentro de você um novo ser, sabe? Essa vida de paz que você passa a ter, uma vida de amor, porque a conversão traz como consequências diretas, imediatas, exatamente isso. Sempre vai acontecer o oposto do que até ali acontecia. Quer dizer, a Bíblia diz, amaste a justiça, mas aborreceste a iniquidade. Ou seja, o pecado, a injustiça. Quem se converte, ele passa a amar a justiça e aborrecer o pecado. Hoje é o contrário. O homem ama o pecado e rejeita a justiça. O homem não quer a justiça. Mas quando ele se converte, ele passa a amar a justiça e aborrecer o pecado. Ainda que a nossa natureza humana continue voltada aos princípios de pecado, por uma questão de natureza mesmo, porque estamos atrelados, submetidos a essa natureza, mas no íntimo nós queremos viver somente para Deus. Isto é a conversão. Paulo disse, eu no meu interior tenho prazer na lei de Deus. Como é que Paulo tem prazer na lei de Deus? Porque o novo nascimento nos dá essa condição de vida. Agora, nos membros de Paulo, ele via meios de puxá-lo, de atraí-lo para um outro plano. Ficava numa situação difícil, e agora o que fazer? Mas ele responde, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mesmo nesse dilema, a pessoa convertida faz prevalecer o processo da conversão. A palavra de Deus que está dentro dele faz com que ele se volte para Deus, busque a Deus, clame a misericórdia de Deus e diga a Deus, por favor, eu preciso dessa força para este momento. Resumindo, o que é conversão? Conversão é novo nascimento, é nova natureza, novas criaturas em Cristo Jesus. Esses que se convertem são conhecidos de Deus. A qualquer momento o mundo vai presenciar, ou seja, vai se aperceber de que desapareceu um povo. Aonde está? Para onde foi? O que fez? Esse povo desapareceu, sumiu, pertence à igreja que vai subir. A que igreja você pertence? Faça a sua escolha e diga, eu quero pertencer à igreja que vai subir. Amém.